Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa última noite do ciclo de palestras online, esse evento que está sendo realizado pelos cursos de Gestão Comercial e Gestão de Recursos Humanos da Unic Beira-Rio 2. É uma grande satisfação nós termos chegado aqui até esse último dia. Nós tivemos 3 dias, essa é a quarta noite que nós estamos tendo de encontros aqui, ao vivo com os nossos alunos e também com as outras pessoas que estão aceitando o nosso convite e estando aqui presente conosco. Então, já mando o link para as outras pessoas que vocês sabem que estão precisando de ouvir algumas coisas sobre o assunto relacionado de hoje, que é sobre como lidar com ansiedade em tempos de pandemia, e a gente vai ter a felicidade de receber a nossa já amiga, né, a Cristiane Bianchi. Lembrando que os vídeos estão postados aqui no canal referente aos nossos dias anteriores. Então, se você perdeu, por acaso, a live que falava sobre direito do consumidor, com a Gisela Simona, ela está aqui. A de posicionamento de marca com a Patrícia Kuhn também está aqui. E a de ontem também sobre reinvenção e sobre aquele apelo comercial que o Marcel Fernandes trouxe para a gente no nosso encontro de ontem. Então, já agradecer a todo mundo que está por aqui, boa noite. E vamos, então, como tradicionalmente nós fazemos, chamar a nossa coordenadora para dar as boas-vindas a vocês. Então, chega para cá nossa coordenadora, Laísa Miranda. Oi! Olá! Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Ó, nós estamos combinando hoje, né? Estamos, você viu? E olha que não foi nem combinado, foi mesmo, ó, tá, viu que a gente tá tudo vibrando na mesma energia, ó, bonitinho, de blazerzinho, camisa listrada, não é uniforme, juro que não é uniforme. Ai, que delícia, que bom tá com vocês hoje, viu? Como todos esses dias, né, foram dias maravilhosos, foram noites maravilhosas, né, lives fantásticas, das quais eu realmente trouxe uma evolução, já acordei para muita coisa, sabe? Tive vários insights. Você teve, Romário? Tá com bastante insight trazendo? Eu faço muita anotação, né? Mesmo estando aqui nessa central de comando, que eu tenho que ficar clicando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu vou anotando coisas no próprio computador, vou abrindo abas para pesquisar. Então, tem livros que eu fico... aquele que foi citado ontem, por exemplo, há muito tempo que eu queria ler ele, agora ele está subindo na minha... Não, eu preciso ler esse livro mesmo. Que legal, que bacana. E é isso, né, gente? Todo mundo já pegou seu papel, sua caneta, já está aí todo mundo preparado para poder anotar. Né? Hoje, a Cris, que é fantástica também, meu pai do céu, que ciclo de palestras, estou até babando, né? A Cris, que é fantástica também, e ela vai trazer hoje, ela já está aí no meio nosso, todo mundo, a grande parte das pessoas já conhecem ela, quem está vindo, quem está estudando com a gente, né, já conhece ela, e ela vai trazer sobre a ansiedade. Eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho e refletir. Vamos olhar para dentro por enquanto, mas bem forte, sabe? Arrancar, despir de todas as crenças, despir de tudo, e realmente nesse momento ter o maior contato consigo mesmo, para poder ver o quanto realmente essa ansiedade, o quanto esses tipos de transtornos estão afetando a gente. Eu acho que vale, e aí, de repente, no final da live, fazer uma autoavaliação, né? Para ver com até onde e como você precisa de ajuda. Então, eu acho isso muito importante. E é isso, hoje eu não vou prolongar muito na minha fala, porque eu já falei padedel. Então, eu adoro falar, né? Todo mundo já sabe, eu pego o microfone e acabou. Não vou prolongar, tá bom? Mas eu quero realmente agradecer por esse último dia. Entenda uma coisa, é o último dia, mas não é a última vez. Então, essa aqui é a primeira de muitas que vão se realizar, onde nós vamos conseguir trazer aí. Então, agora que a gente já engatou nesse negócio de live, ficou mais legal ainda, porque de repente a gente pode trazer pessoas de fora para poder estar tendo contato e bate-papo mesmo com todos os alunos. Então, e aí mandem um joinha, falem se estão gostando, dividam, compartilhem esse link com as pessoas. Hoje como é ansiedade, isso não é questão de gestão ou questão teórica, é questão emocional. E isso é algo que pode realmente unir a nossa população. Então, ajude. Se você não quer se ajudar, ajuda o outro. Manda um link lá para ele, tá? E fala para ele, assiste aí, tá bom?
Um grande beijo, fiquem com Deus. E tô aqui do outro lado da telinha. No final eu volto. Obrigado, Laísa. Um beijo. Até daqui a pouco. E já vai comentando aqui do lado também, tá? A Amanda falou aqui que tá já com caneta e caderno na mão. É isso mesmo, permaneçam aí. Boa noite a todos vocês, professora Thaís Miranda. Inclusive, vou chamar ela hoje, primeiro, né? Eu estou mantendo sempre o mesmo ritmo de professores, mas hoje eu vou chamar a nossa professora Thaís Mirandola. Falei Miranda. Chega para cá, Thaís. Oi, professor! Eu estava ali, ó, ligadinha já nos comentários, no chat com a galera. Tá sendo muito legal fazer isso e participar. Professor, como a Laísa falou, é o último dia, mas não será a última palestra, né? Com certeza vamos fazer os eventos desse. E eu não me canso de agradecer o quanto você foi importante para que tudo isso acontecesse. Então, receba a nossa gratidão. E foi, assim, está sendo maravilhoso, babando. E hoje, galera que está aí, por favor, compartilhe com todo mundo, porque a gente vai falar de ansiedade. Eu já até estou ansiosa já por essa live. E com uma pessoa que eu admiro, que eu não conhecia pessoalmente antes, que eu tive o prazer, né? Ouvia falar, já era fã. Quando eu vi a Cris a primeira vez pessoalmente, eu tinha alunos em comum. Quando eu vi ela a primeira vez pessoalmente, cheguei a tremer na base. Eu falei, cara, é uma pessoa, é uma gigante, tem muito conteúdo, uma querida, super humana, super gente, uma profissional que está bem à frente do tempo dela, se posicionando de uma forma muito linda. Então, meus amores, aproveitem que vocês estão com uma super prof, tá? E a minha professora. Olha que chique! Então, Cris, gratidão, Laísa, Regina, Maria Francisca, professor, cada um de vocês que estiveram com a gente nesse ciclo. E até mais. Até mais, beijos. Acompanha a live comentando, que a gente gosta dos seus comentários também. Vou lá. Até mais. Bom, e agora eu vou chamar também a professora Regina, que hoje está conosco, né? E vai dar o boa noite dela para a gente. Chega para cá, Regina. Boa noite, né? Meu primeiro dia, né? Não estive anteriormente, porque eu estava em sala de aula, não tinha como estar com vocês, foi uma pena, mas eu tenho certeza que foi ótimo, até porque alguns alunos comentaram comigo durante o dia sobre o ciclo de palestra. Então, assim, agradecer essa ideia, né? Sempre se fala que de toda situação negativa tira-se um proveito igual ou maior. Então, essa questão dessa questão da pandemia, né? Essa questão da reclusão, a gente está trancado dentro de casa, veio um processo de inovação. Então, eu acredito que de toda essa situação que nós estamos passando, né? Se trouxe um momento novo, que é esse que, na realidade, a gente pode estar usando não somente hoje, mas em outras situações, como inclusive a professora Laísa falou aí no início. É o primeiro ciclo de muitos que poderão vir. Então, eu acredito assim, que é gratificante, é acolhedor, toda essa situação. E também propiciando aos nossos alunos um momento diferente. Sair de sala de aula, estar num momento novo, mesmo que cada um esteja trancado lá na sua casa, né? Na realidade, a gente está com essa comunicação. Então, parabéns às pessoas que idealizaram isso, né, os professores, e que aconteça sempre. A nossa palestrante também, seja bem-vinda, né? Eu acredito que vai ter muito que nos repassar, e sucesso que vai ser hoje, novamente, como tem sido nos dias anteriores, né? É bom estar com vocês aqui hoje, tá? Um beijo. Um beijo, Regina, muito obrigado, tá? Muito bom, gente. E também a nossa professora, que está aqui conosco todas as noites e que também vai deixar o seu beijo e sua boa noite por aqui. Chega para cá, Maria Francisca. Boa noite a todos vocês. Que pena, estamos chegando ao final, Romário. Mas olha, nós fecharemos hoje com chave de ouro, porque Cristiane Bianchi, eu tenho certeza que vai arrasar. E esse tema é muito importante, muito significativo para o momento que nós estamos atravessando. E já quero de antemão agradecer a todos os alunos que estão aqui acompanhando todas essas noites, os temas fantásticos, os palestrantes também, especialmente a você, Romário, que conduziu todo esse trabalho, assim, de forma muito profissional,
mesmo. Laísa, obrigada por ter acreditado, por dar a oportunidade para que a gente pudesse concretizar todo esse trabalho, oportunizar os alunos de conhecerem temas diferentes e novos, associando a teoria à prática, a vida profissional e a vida pessoal. Também aos demais professores, a Thaís e a Regina, um grande abraço e é uma satisfação trabalhar com todos vocês. Estarei na sala assistindo a palestra também. Obrigada. Obrigado, seja bem-vinda, Cristiane. Muito obrigado. Muito bom, gente. Então, essa nossa última noite, ela com certeza foi um dos primeiros nomes que nos veio à cabeça quando nós começamos a pensar nessa semana de palestras. Ela já esteve conosco no encontro de empreendedorismo e a gente já conhece o trabalho dela, ela é nossa colega de trabalho aqui na Unic, professora lá na psicologia e em outros cursos também. Ela vai tratar com a gente hoje sobre como lidar, né, com situações de ansiedade nesses tempos de pandemia. E eu vou agora apresentar ela para vocês. Ela é psicóloga, pós-graduada com MBA em Gestão de Pessoas, coach executivo pelo ICI. Ela é pós-graduada em Dinâmica de Grupos pelo SBDG, pós-graduada em Psicologia Psicossomática pela Faculdade de Unileia. Ela é mestre em Ciências Odontológicas Integradas pela Unic. Ela é certificada pela aplicação do MBTI pela Felipe, analista DISC, coautora do livro Coaching para a Aceleração de Resultados e Pessoas e Psicologias pela editora Humanos, atua na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, professora de graduação nos cursos de administração e psicologia e pós-graduação na Unic, Universidade de Cuiabá. Recebam com uma calorosa salva de palmas, que vocês podem dar virtualmente, e aí da casa de vocês também, a nossa querida convidada de hoje, Cristiane Bianchi. Aê! Oi, boa noite a todos. Obrigada, Romário. Primeiramente, agradecer a todos vocês pela oportunidade. Quando me foi feito o convite, eu fiquei muito feliz, é um desafio. Para mim é maravilhoso estar aqui junto com pessoas que eu amo, com gente que eu admiro, e agradeço mesmo. Obrigada. Imagina, muito obrigado. Que você aproveite bastante. Pessoal, mande perguntas, mande seus comentários, tá bom? E uma excelente noite para nós aqui. Vou deixar vocês com a Cristiane Bianchi. Um abraço. Ok, obrigada, Romário. Bom, pessoal, então, como já foi adiantado, né? A gente vai trabalhar esse tema sobre ansiedade, né? Então, o que é a tal da ansiedade? Essa pandemia, tudo isso que vem vindo. Antes de eu começar a falar propriamente dito para vocês dessa questão do que é a ansiedade, eu queria fazer um parênteses. A gente tem aí fora que a ansiedade ela é muito ruim, que ela é muito má, que ela nos faz coisas ruins. E, primeiramente, eu queria desmistificar. A ansiedade em si, ela não é ruim. A ansiedade, ela é boa. Todo ser humano tem a ansiedade. Então, a ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia. É ela que nos faz estar aqui. Eu fazendo a live com vocês, vocês me ouvindo, a gente fazendo essa troca, faz você querer estudar, querer buscar. Então, a ansiedade é o que me movimenta para buscar coisas diferentes. Então, ela é bacana. O duro dela é quando ela entra numa realidade onde ela não faz mais jus comigo. Então, eu acabo adoecendo, eu acabo ficando doente e acabo exagerando. Então, aqui nesse slide eu coloquei ele para vocês, ó. Como assim a ansiedade boa, né? Como que funciona isso? Então, é justamente o que eu coloquei ali para vocês. A ansiedade boa, ela nos gera curiosidade. A ansiedade boa, ela nos ajuda a querer correr risco, a estudar, a aprimorar os meus conhecimentos, a construir novos relacionamentos, a ter um prazer em explorar o ambiente. Então, a ansiedade, a palavra dela significa preocupação com o futuro. Ou seja, eu me ocupo previamente com o meu futuro.
eu me ocupo com o amanhã. Então, veja, quando eu tenho uma antecipação de ocupação, ou seja, eu me ocupo com o futuro, tá tudo bem. Eu preciso estudar porque futuramente eu quero ser melhor. Eu preciso ler porque eu quero evoluir. Eu preciso descansar porque amanhã eu tenho um compromisso muito bacana. Então, essa pré-ocupação, ela não é ruim, mas quando ela aumenta de tamanho, quando isso começa a tirar o meu sono, quando isso começa a movimentar de maneira errada, ou seja, quando eu começo, a sofrer por antecipação, aí sim a ansiedade começa a ficar doentia. Aí sim a ansiedade começa a machucar a gente. Então, quando eu começo a sofrer por antecipação, quando eu começo a ter uma preocupação exagerada com o futuro, aonde eu tenho falta de ar, aonde eu tenho o coração acelerado, onde eu tenho tremedeira, onde eu tenho as mãos ficam geladas, aí isso começa a me prejudicar. Então, imagina a ansiedade como um sinalzinho de alerta, como alguma coisinha ali dentro da nossa cabeça, aonde ela está falando, você precisa se preocupar, você precisa se preocupar. Mas, de repente, esse sinalzinho de alerta estraga. E ao invés de me avisar de vez em quando que eu preciso me preocupar, ele dispara, ele fica. Você precisa ter medo, você precisa correr, você corre risco. Então, aí eu começo a ter alguns sintomas, que foi o que eu coloquei aqui para vocês, né? Eu começo a ter pensamentos irracionais, eu começo a ter um medo exagerado, eu começo a ter obsessões por coisas, eu começo a sentir angústia, eu começo a ter preocupações crônicas, começo a ficar mais irritada. Então, são coisas que são contínuas e que vão me tornando doentia. Então, são os meus sintomas psíquicos. É aquela pressão, é aquela insegurança, é aquela questão de decisão. Você precisa fazer, você precisa funcionar, você precisa. Pronto. Começou a entrar nesse ciclo, a gente começa a ficar com falta de ar, a gente começa a ficar com tremedeira. Eu tô vendo aqui nos comentários, no meu caso, me dá até ânsia de vômito, palpitação. Algumas pessoas têm dor de barriga, têm diarreia. Então, a ansiedade, ela desencadeia no nosso corpo uma resposta que pode também nos adoecer. Por que eu coloquei ali, quando ela se torna doentia? Porque as doenças psicossomáticas, o que é psicossomática? A minha mente somatiza para o meu corpo, joga para o meu corpo aquilo. As doenças psicossomáticas, elas começam na nossa cabeça e a gente vai jogando para o nosso corpo. Então, isso acaba adoecendo, tá? Então, eu preciso cuidar com isso. Quando essa ansiedade estiver, igual eu tô vendo aqui, a sensação de desmaio, a questão da angústia, preocupada com tudo, irritação constante, aí a gente está entrando num ponto onde a gente corre o risco de adoecer. E ali, quando eu coloco pensamentos irracionais, é justamente aonde a gente vai parar e refletir quando essa ansiedade começar a surgir. Então, eu preciso pensar o seguinte, peraí, isso daí que está acontecendo comigo, esses pensamentos que vêm, essa preocupação que está acontecendo comigo, é real? Qual parte disso aqui eu consigo controlar? Qual parte dessa ansiedade eu consigo controlar? Tô vendo aqui também coceiras na cabeça, dor no estômago. Isso são as psicossomatizações. Psoríase, coceira na pele, gastrite nervosa. Então, são as psicossomatizações que o nosso corpo faz. E a ansiedade é uma que desencadeia horrorosamente, literalmente isso. E quando eu tenho esses pensamentos irracionais, eu preciso questioná-los, principalmente quando algo exagera. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando começou essa pandemia, quando foi falado, não, agora vai todo mundo para casa, se fecha, vai ter a quarentena, vamos trabalhar de dentro de casa, vamos ter que mexer com a internet, você não pode ver seus pais, você não pode isso, você não pode aquilo. Começou aquela onda, bem no início. Eu estava tranquila, até chegar o momento de falar, para tudo. O que aconteceu? Todos nós, repito, todos nós temos ansiedade.
A minha ansiedade fez bum, apareceu. Eu fiquei 2 noites sem conseguir dormir. E olha como que o nosso pensamento é irracional. E olha como que a gente fica obcecado em algo que talvez não exista. Olha o que veio na minha cabeça nessas 2 noites que eu não conseguia dormir. Eu imaginava que essa pandemia seria um zumbi. Lembra aqueles filmes de The Walking Dead, esses filmes assim de zumbi? Eu imaginava que teria zumbi para todo quanto é canto, e esses zumbis viriam atrás de mim. Eu estaria fechada dentro de casa, quando eu abrisse a porta, eu daria de cara com 2, 3, 4 zumbis. Gente, olha que coisa! Então, o nosso pensamento, ele causa a questão da ansiedade. A nossa mente, ela mente pra gente descaradamente. Então, se eu não tomar cuidado, a minha mente me entrega o que eu quero que ela me entregue. Então, o que está aqui dentro, ele vai sair. Então, a maior parte da nossa ansiedade são pensamentos, acompanhe, a maior parte da nossa ansiedade são pensamentos que estão aqui dentro, que eu já tenho lá atrás, de uma crença, de um modelo mental, de algo que eu já trago comigo ao longo da minha vida. Isso vai me seguindo, isso vem comigo, e eu vou pegar e carregar isso para a minha realidade. Então, o que eu acredito que é verdade, é verdade. Se eu começo a questionar os meus pensamentos irracionais, que foi o exemplo do zumbi que eu trouxe para você, a nossa mente começa a falar, peraí, qual é a probabilidade de você dar de cara com um zumbi ali fora? Nenhuma. Qual é a probabilidade desse vírus correr atrás de você? Nenhuma. Então, se a gente começa a racionalizar, a gente começa a tirar. Ali eu coloquei um medo exagerado. Por que a gente tem medo? Porque é desconhecido. É desconhecido, eu crio a ansiedade. Tá? Tô sendo clara? Se tiver alguém que tenha dúvida, alguma coisa, pode me mandando que eu tô falando com vocês e tô olhando aqui no celular para poder ver o que mais, o que vocês estão comentando, o que vocês estão falando para eu poder tirar dúvida, ok? Então, olha aí a chargezinha que eu coloquei para vocês. Eu vejo tanto adultos de hoje sofrendo de ansiedade e depressão. Ai, e eu nunca tive essa sensação. O que você tem a dizer sobre mim? Que a sua vida adulta ainda nem começou. Ou seja, tem aquele máximo, né? Que quando a gente entra na fase adulta, a ansiedade, as preocupações, elas começam a surgir. Então, isso não significa que eu preciso sofrer com ela, mas eu posso controlar. Gente, entenda, eu sei que para quem sofre de ansiedade, quando escuta controlar, é algo que foge da imaginação. Cris, eu respiro, eu viro de cabeça para baixo, eu saio correndo, eu me chacoalho e nada tira a minha ansiedade. Mas entenda, conforme a gente vai conseguindo compreender o que tem na minha cabeça, o que está exagerando em mim, eu consigo melhorar e evoluir essa questão da ansiedade. Eu consigo diminuir gradativamente. Aí, olha o que acontece na nossa cabecinha. Ali eu tenho, de um lado, a chargezinha da realidade e do outro lado eu tenho a chargezinha da ansiedade. Olha o que acontece aqui. A criatura do lado esquerdo, a pessoa fala lá, boa sorte na apresentação de hoje. A pessoa, dentro da ansiedade dela, olha a leitura que ela faz. É só uma questão de tempo, até todos saberem que você é um fracasso. Não foi essa mensagem que ela recebeu, mas ela fez a leitura disso. Eu vi aqui uma pergunta, só uma pausinha aqui. A Vânia está perguntando se eu acho que a maioria das ansiedades adquiridas são por causa de outras pessoas. O que acontece? Eu tenho controle, o único controle que eu tenho na minha vida é sobre a minha cabeça, é sobre a minha mente, sobre mim. Então, eu não tenho controle sobre os outros. E se eu entendi correto sua pergunta, tá, Vânia? Se eu responder diferente, você me chama aqui que eu dou uma lida, então. Então, assim, o que acontece? O outro, eu gosto muito dessa frase, só faz comigo o que eu permito. Então, igual nessa chargezinha. Quando a pessoa fala, boa sorte hoje na sua apresentação, está sendo o externo e está sendo a outra pessoa. Quando a outra, a ruivinha ali, faz a interpretação de é só uma questão de tempo até todos saberem que você é um fracasso, não foi o outro que machucou ela, não foi o outro que gerou essa ansiedade, mas sim qual é o modelo mental, qual é a crença, o que está acontecendo na cabeça dela, que está gerando essa movimentação nela
para ela gerar essa ansiedade. Então, se o outro desencadeou uma ansiedade dentro de mim, é porque isso já existia dentro da minha cabeça. Vou tentar dar mais um exemplo. Antigamente, quando eu comecei minha profissão, eu não acreditava no meu potencial. Eu achava que eu não dava conta de ser professora, eu achava que eu não dava conta de estar em sala de aula. Essa era a minha crença. Tinha dentro da minha cabeça. Então, todos os momentos que eu me aproximava de uma sala de aula, a ansiedade gritava lá em cima. Ela berrava. E as primeiras vezes que eu dei treinamento, algumas avaliações foram negativas. Vamos imaginar que de 30 alunos, 28 foi positiva e 2 foram negativas. Então, como eu não acreditava no meu potencial, eu achava que eu não era boa o suficiente. Então, isso me barrava. Mas não era o outro que tinha me gerado essa ansiedade, não era o outro que tinha colocado esse pensamento para mim. Mas sim porque eu já tinha ele dentro da minha cabeça e o outro só acionou e acendeu as lâmpadazinhas. Fui clara, Vânia? Senão você me manda aqui de novo que eu respondo melhor, tá? Aí a Amanda, ela colocou que tem crises fortíssimas, além de medicação e terapia, o que mais que ela pode fazer para evitar entrar em crise? Então, seguinte, Amanda, o que acontece? A medicação, a terapia é maravilhosa, super recomendo, porque a terapia vai descobrir a causa, o porquê, e vai tratar isso. Já a medicação vai colocar o seu organismo para funcionar melhor. Uma coisa que eu tenho visto que auxilia muito, muito, muito mesmo, atividade física. Fazer uma corrida, fazer um exercício aeróbico, um exercício dentro de casa, andar de um lado para o outro. Atividade física, ele tem sido maravilhoso e tem ajudado muito nessas crises de ansiedade. E a racionalização, né? A racionalização, parar, pensar, tentar dentro da tua cabeça, peraí, por que eu tô ansiosa? Por que isso tá me pegando? Vamos imaginar aqui, eu já peguei muitas pessoas com pânico mesmo, algumas alunas, algumas pessoas que eu conheço, em falar assim, Cris, eu fico gelada, meu coração acelera, minha boca fica seca, só de eu imaginar que eu vou para a faculdade. Eu não gosto de ir para a faculdade, eu tenho medo de ir na faculdade. Então, veja, a ansiedade desencadeada pelo medo de ir para a faculdade? Não. Então, pensa nisso, tá, Amanda? Então, assim, a ansiedade não é pelo medo de ir para a faculdade, mas a ansiedade é pelo o que vai acontecer na faculdade. Qual é a leitura, qual é o modelo mental que eu tenho aqui atrás, ó, isso é o que vocês estão vendo o meu rosto. Você não vê o que tem aqui dentro da minha cabeça. Então, aqui é o rosto e aqui é o que tem dentro da cabeça de cada um de nós. Então, você está vendo o meu rosto. O que tem aqui atrás não é o medo de ir para a faculdade. Será que é o medo de ser rejeitada? Será que é o medo de me perder? Será que é o medo de falar besteira? Então, quais são as crenças, quais são os modelos mentais dentro de você que te gera essas crises? E uma coisa que pode te ajudar muito, 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 Amanda, tá com a crise de ansiedade? Para e pensa. O que foi que desencadeou? Qual que foi o pensamento gerador dessa ansiedade naquele momento? E isso vai te dar condições de parar, pensar, refletir e descobrir se realmente você tem motivo para aquilo ou não. E depois resolver isso, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Como fazer para deixar ser atingida pelas preocupações de fora, da Dayana? Como que eu faço para não deixar atingir pelas preocupações de fora? Dai, autoconhecimento. Lembra que eu falei, o outro só faz comigo o que eu permito? Então, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são essas preocupações externas. Eu preciso saber o que está me atingindo. E isso, como a Amanda colocou ali em cima, é muito interessante na terapia. Fazer uma terapia. Na terapia, você vai começar a se conscientizar. Na terapia, você vai começar a se conhecer. Então, assim, para você começar a parar de se preocupar, é o autoconhecimento. É saber aonde que é o seu calcanhar de Aquiles, aonde que te machuca, aonde que para você é desconfortável aquela preocupação. Por quê? Problemas e preocupações, a gente sempre vai existir. Fazendo um parênteses nisso, eu sempre brinco, as pessoas falam assim para mim, Cris, a pandemia me desequilibrou.
eu não estou bem. Vejam bem, a pandemia me desequilibrou. Não foi. A pandemia foi apenas mais uma coisa que aconteceu. Quem se desequilibrou foi eu. Como é que essa pandemia, quando ela chegou, como é que ela me pegou? Será que eu estava concentrada no que é importante para mim? Será que eu estava sendo prioridade para mim? Será que eu estava priorizando as coisas que eu digo ser importante para mim? Então, poderia ser a pandemia, poderia ser o que fosse que acontecesse. Eu estaria desequilibrada. Então, é um ponto que eu falo, essa pandemia, para a gente parar e pensar. Se eu fui muito chacoalhada, se eu fui muito mexida, o que eu preciso arrumar agora? É igual eu brinco, né? Quando, vamos imaginar aí no Japão, quando passa um furacão, quando tem uma guerra, quando tem alguma coisa, destrói tudo e depois se reconstrói. Então, eu estou brincando que essa pandemia, como a Laísa colocou anteriormente, né, é uma oportunidade para quê na tua vida? Ela chegou para te falar o quê? Ela chegou para te dar qual recado? Como você quer sair dessa pandemia? Então, é isso que eu falo, essa questão da preocupação é olhar para isso, tá? Começar a se conhecer. Aí tem mais uma perguntinha aqui, da Thalita. Quando você vai fazer atividade física e parece que eu vou desmaiar, como que eu consigo superar isso? As pessoas de fala falam que é mágica, eu não faço porque tenho preguiça. Thalita, primeiro, atividade física a gente precisa ter um olhar médico. Se você tem essa sensação que parece que vai desmaiar, uma coisa que eu te falo, será que é interessante você ver com um médico? É interessante você fazer uma bateria de exames, olhar o que tem, porque isso não é comum, isso não é normal. Então, a atividade física, ela dá, sim, aceleração cardíaca, dá cansaço, dá sim, tá? Mas eu acho que bem interessante aqui é você dar uma olhada, fazer alguns exames, fazer alguns ajustes, para ver se está tudo bem com a sua saúde, tá? Que isso não é comum. Tem mais uma pergunta aqui. Dai, ela colocou aqui, eu tenho consciência que não posso deixar isso acontecer, mas mesmo assim me deixo ser atingida. Tá, depois você, qualquer coisa me chama, eu vou deixar meus contatos, qualquer coisa pode pegar com o Romário, com a Lai, a gente vai trocando algumas figurinhas sobre isso, que daí dá pra gente, eu posso tentar te mostrar algumas crenças, algumas coisas que dá pra melhorar. Amanda, sobre as medicações manipuladas por flores, eu não possuo conhecimento sobre isso, então eu não sei se realmente funciona, vou ficar te devendo, tá? A Kétura coloca aqui, quando você se sente incapacitado em tudo que faz, é sintoma de ansiedade? Se você se sente incapacitado em tudo que você faz, Kétura, isso chama-se insegurança. Isso faz parte do seu modelo mental, isso faz parte das suas crenças. Ele pode gerar, sim, ansiedade, porque eu acabo ficando preocupada, igual eu coloquei ali na charge, né? Eu acabo achando que eu sou um fracasso em tudo, mas ele não é a ansiedade. Ele é um gatilho que pode, sim, desencadear a ansiedade. Como que eu faço para me sentir capaz, né? Da Kétura ainda. Kétura. De novo, autoconhecimento, compreensão, descobrir o que você aprendeu lá atrás, coisas que traz da nossa família. Quando tem alguma reunião... Agora, a Larissa. Quando tem alguma reunião importante ou apresentação, algo do tipo, minha mente fica, você não pode errar, você não pode falar errado e acaba errando. Esse problema seria ansiedade? De novo, é outro gatilho, tá? Ó, você não pode errar, você não pode errar, você não pode falar errado. Isso tem um nominho de perfeccionismo, de querer ser correta, querer ser tranquila, e isso também pode sim desencadear a ansiedade, tá? E me fala em uma pessoa que é perfeita. E, Larissa, eu posso te dar um meu exemplo. Quando eu comecei minha profissão, quando eu comecei meu dia a dia, eu queria ser muito perfeita, eu queria falar tudo milimetricamente, palavras corretas, ter congruência, ter o vocal. Gente, para! Quem é perfeito? Ninguém é perfeito. Então solta essas amarras, se falar errado, ria. Tira sarro disso, que isso faz parte da inteligência emocional. Falou errado, kkk, falei errado, pula, vamos pro próximo. Todo mundo erra. Então, precisa se aprender a ter um pouquinho mais de suavidade, ter um pouquinho mais a vida mais light, tá? Que mais? Aí tem aqui aí, o medo do recomeço, como superar. Benita,
Também a questão de compreender, né? Tudo, gente. A questão de medo. Vamos pegar aqui na Benita a questão do medo. O que é o medo? O medo também é um gatilho que vai gerar a nossa ansiedade. Então, como vai gerar a ansiedade, eu preciso compreender de onde vem esse medo. Gente, tudo é conhecimento, tudo é consciência. Então, o medo, ele vem da falta de controle. Então, veja, Benita, se você está com receio do que vai vir, eu não tenho controle do recomeço, eu não sei o que será, eu não sei o que vai dar, isso gera ansiedade. Então, o recomeço é um renovo, é algo novo, é mudança. É gerar algo que eu não sei o que vai vir, é gerar insegurança, é gerar receio, é gerar falta de controle. O ser humano quer controlar. Então, o que você controla? É isso que você tem que pensar, nesse recomeço, o que você controla? E, novamente, né, o medo, ele também faz parte da gente. Imagina se a gente não tivesse medo. A gente ia pular do 20º andar, pronto, feliz. Uhul, eu não tenho medo. Eu estabacar lá embaixo, morrer e pronto, morrer sem medo. Então, o medo é um mecanismo de defesa. O medo faz parte da gente. E assim como a ansiedade, assim como todas as outras coisas que nós temos, é para nos proteger. Uma dica super interessante para vocês conseguirem entender um pouquinho disso, assistam, quem não assistiu, o filme que chama Divertidamente. Ele mostra justamente todas as nossas emoções, nossos sentimentos e o quanto eles são úteis para a gente. Só que se a gente não consegue, quer ver, vou dar uma analogia, se a gente não consegue colocar ele na sintonia correta, ele acaba exagerando. Então vamos imaginar aqui, né, se você está escutando uma música e você coloca aquela música no último, o que acontece? Você vai fazer... Então você precisa ter aquela música no médio. Se você abaixa muito aquela música, ela fica bem baixinha, você não consegue ouvir. Então, assim, são as nossas emoções. Ela precisa estar em equilíbrio, nem alta e nem baixa. Então, medo, ansiedade, tudo tem que andar em equilíbrio. Então, tudo que eu perco o controle, eu tendo a perder o equilíbrio. Por isso que eu foco e volto 500.000 vezes. Autoconhecimento. Para eu me autoconhecer. Terapia, conscientização, fazer esses cursos, essas lives que vocês estão fazendo, isso vai te dando uma possibilidade maior e melhor de começar a se controlar. Deixa eu ver o que é mais. Eduarda Emanuele. Eu tenho muito medo da morte, isso me causa ansiedade. O que eu posso fazer? De novo, autoconhecimento. Duda, é autoconhecimento, é se olhar, tentar ter consciência. E assim, algumas pesquisas colocam que os medos mor do ser humano, o primeiro deles é medo de falar em público e o segundo é medo da morte. Então isso faz parte da nossa vivência, faz parte da nossa realidade. O que mais? Thalita que está colocando dos acompanhamentos. Thalita, depois a gente comenta então, tá? Qualquer coisa você me chama, a gente vai trocando algumas ideias, eu vou te falando algumas possibilidades do que eu tenho de conhecimento. Aí Jonathan coloca, ansiedade tira o sono. Existe alguma técnica para relaxamento e não perder o foco? Jonathan, tem sim. Nessa 1 horinha nossa de live não dá para eu trazer todos os conhecimentos, mas tem. Na terapia cognitiva comportamental, ele tem uma técnica que eu gosto muito, que chama acalme-se. Ele fala, a primeira coisa é você aceitar a ansiedade, tá? Então, principalmente na hora que você tá dormindo, a gente fica, eu não posso ficar ansiosa, amanhã tem um dia gigante para fazer as coisas, ai, como que eu não vou dormir, e agora como que eu vou acordar? Pronto, algo que era deste tamanho, a gente catastrofiza. Então, uma coisa que pode te ajudar muito, Jonathan, que eu brinco, né? Pega um caderninho, tô tentando achar um caderno aqui. Pega um caderninho, uma caneta, alguma coisa, coloca do lado da tua cama. Começou a vir todos aqueles pensamentos, começou a vir turbilhões de coisas, vai lá e anota. Deixa anotadinho. Isso é neurociência. Quando o nosso cérebro, ele compreende, opa, tá anotado, então pode ser que você consiga se acalmar, pode ser que você consiga ter uma noite menos agitada e ter mais a questão do foco e não ficar tenso. Tá? Uma outra coisa interessante que depende de organismo para organismo é tentar tomar um chazinho de camomila, tomar um suco de maracujá,
Isso, eu já experimentei, isso funciona, isso me alivia muito. Então, ele te ajuda a dar uma acalmada. Depois, se vocês quiserem, eu tenho algumas listas de alimentos que provocam a ansiedade. Depois, se vocês quiserem, cobrem para mim, o Romário, a Laísa, eu mando para vocês darem uma olhada nessa lista, tá? Aí a outra pergunta, que veio do Romário aqui. Tendo uma crise, não tenho ansiedade elevada, mas já tive que me relacionar com outras pessoas que têm. Inclusive, uma já teve uma crise na minha frente e eu não soube o que fazer. O que devo fazer quando uma pessoa está com ansiedade? O que você precisa fazer quando alguém, não é você, mas é o outro que está com ansiedade? Acolher o outro. Como já foi comentado aqui, né? Às vezes vem uma pessoa que tem ânsia de vômito, tem pessoas que têm dor de barriga, tem pessoas que ficam trêmulo. A melhor coisa que você tem para fazer na crise de ansiedade é acolher. O que é o acolher? Senta do lado da pessoa, pega uma água, espera. Porque a ansiedade, todo mundo que tem ansiedade, uma coisa legal que é vocês pensarem que todo mundo que tem ansiedade, ela tem um pico. A ansiedade, ela cresce, chega no pico, que é o auge, e depois ela declina, ou seja, ela diminui. A ansiedade, ela tem um pico de acontecimento. Então, quando eu acolho essa pessoa, eu estou ali no pico da ansiedade, eu consigo acolhê-la, eu posso ir trazendo ela para a realidade e ajudar ela a mudar de foco. Porque o grande problema da nossa ansiedade é justamente a nossa mente. Lembra os pensamentos irracionais que a gente falou agora há pouco? Então, os pensamentos irracionais funcionando na minha cabeça, mexendo, quando eu mudo o foco, automaticamente eu consigo ir diminuindo esse meu pico de ansiedade. Então, essa mudança de foco pode ser pegar um filme divertido, pode ser falar assim, nossa, olha só aquele carro amarelo. Você já viu o carro amarelo? Vamos ver quantos carros amarelos tem? Pode parecer bobo, mas quando você começa a mudar o foco, a ansiedade começa a diminuir. E isso vale para irritação, isso vale para estresse, vale para tudo. Quando eu tiro o foco daquela situação e coloco o foco em outro local, a minha mente volta a ser oxigenada. Então, muitas pessoas falam que a respiração não funciona, mas o que acontece? Eu respiro assim. Não. Respiração para ansiedade não é assim. A respiração para ansiedade é com o diafragma. É com aqui, não é o peito, não é... Não, é... Estufa a barriga, solta a barriga. Quem já fez pilates e yoga sabe muito bem que às vezes dá até tontura quando a gente respira direitinho. Então a respiração com o diafragma também pode acalmar. Então acolha, muda o foco, dá um copo de água para a pessoa tentar se acalmar, tenta fazer a pessoa respirar de uma maneira mais tranquila. E uma coisa que precisa ser muito evitada é você entrar em pânico junto com a pessoa, porque você é o pilar que ela tem ali naquele momento. Fui clara? Deixa eu ver o que é mais. Da Stephanie. Quando eu fico nervosa, dá uma vontade de chorar. Tento segurar, mas não consigo. Isso seria problema de ansiedade? Sim. Quando você tá nervosa e você não consegue, cada ser humano tem uma forma de responder. No caso, a sua é de choro. Tem gente que começa a ter crise de riso. Tá nervosa, fica com crise de riso. Então, não é que o choro... ele é a ansiedade, mas ele vai desencadear a ansiedade, porque você está lutando contra ele, você não quer que o outro perceba, você não quer que o externo veja que você não está bem. Meu filho, agora do Ney. Meu filho tem 14 anos e mora em São Paulo, toma medicamento, converso, ligo, mando mensagem, procuro estar mais próximo, mesmo estando longe. Alguma dica do que posso fazer por ele? Então, é a mesma coisa, né? É estar perto, é compreender o que está causando essa ansiedade, é perceber se seu filho está confortável em estar longe. Então, veja, em São Paulo, agora neste momento, a crise está pior do que a daqui. Então, é compreender como que ele está enxergando isso. Não sei se você estava na hora que eu falei que eu via zumbi. Então, para mim, eu imaginava zumbi. Então, é tentar compreender como que está a cabeça dele neste momento lá. O que passa pela cabeça? Às vezes pode ser medo de perder alguém, às vezes pode ser medo da questão do controle. Então, conversa, questiona o que causa no momento de ansiedade. Igual eu falei, assim como a ansiedade tem o pico,
a ansiedade também ela tem um protocolo para isso. O que acontece antes da ansiedade aparecer? Eu brinco que ela não é um fantasma, que a gente está andando no meio da rua, ele vem, pum, pronto, toma conta da gente. Não, não é. A ansiedade, ela já tem um caminho pré-determinado. Ela tem um início, meio e fim para ela aparecer. E se eu estiver atento ao início, meio e fim, eu já sei o que começou a desencadear ela. Deixa eu ver o que mais. Bom, a Eduarda, né? Meu primo está com síndrome do pânico, acredito que está relacionado à ansiedade. Ele tem 15 anos, tem alguma dica? Então, a síndrome de pânico, ela já é a ansiedade mais acelerada, mais exagerada. Então, ela já é uma ansiedade no nível mais hard. Então, aí é o que a gente já tem conversado, atividade física, terapia, entender o que está desencadeando. É tudo o que a gente tem falado o tempo todo, porque a síndrome do pânico é pior. Ela começa a te paralisar mais, ela começa a te travar mais. Então, a síndrome de pânico, a pessoa começa até o que eu gosto de falar, a catastrofização. Ele começa a terribilizar as coisas. Ele começa a exagerar. Quem já assistiu Galinho Chicken Little vai entender bem isso. O Chicken Little, no início do desenho, cai uma noz na cabeça dele, e aquela noz que cai na cabeça dele, ele começa a falar para todo mundo que está caindo o mundo. Então, ele corre de um lado para o outro sem controle, paralisado, ele não consegue fazer. Então, a síndrome do pânico, ela já é um nível mais evoluído da ansiedade. Thaísa, te entendo. Ela colocou aqui, quando ela teve ansiedade, ela levou a ter começo de sintomas de suicídio. Sim, porque justamente essa questão de falta de ar e a ansiedade por ser preocupação lá do futuro, só quem já teve crise de ansiedade que compreende isso. Quando a gente tem essa preocupação do futuro, a gente pensa que não tem mais luz no fim do túnel. Acabou o mundo, nada vai melhorar, nada vai evoluir, tudo vai ser ruim, tudo vai ser tenso. Então, quando a gente tem esses pensamentos suicidas, a gente não tem a vontade de se matar, a gente tem a vontade de tirar aquele sentimento horrível que está me deixando mal daquela forma. E, igual eu falei, a gente não tem o controle, a gente perde o controle, então isso acaba gerando esses pensamentos. E da Laísa. Cris, o que você acredita que possa estar ocasionando um crescimento de doenças psicossomáticas? Algo específico que devemos tomar cuidado? Sim, muito. O que eu acredito que está ocasionando? A questão de... Eu brinco, né? Quando eu faço assim, eu tô soltando meus veneninhos. Então, assim, o que eu vejo que está ocasionando muito essa questão das doenças psicossomáticas, muito essa questão da depressão, da ansiedade, é a falta do autoconhecimento, é a falta de uma família que tenha tempo para olhar para o seu filho, para olhar para a sua cria, para olhar para o seu esposo, para a sua esposa, para olhar para o seu pai, para olhar para a sua mãe e entender o que está acontecendo. Porque nenhuma crise de ansiedade, nenhuma crise de depressão surge do além. A pessoa vai mostrando pequenos sinais. Mas eu estou tão concentrada no mundo, digamos assim, paralelo, que eu acabo não percebendo esses pequenos detalhes. Então, o que eu posso dizer? É a gente aprender a focar no momento presente, Lai. Porque que acontece? Eu fico tão no passado, tão no futuro, e eu não vivo o presente. Então, a gente esquece de viver o hoje. Então, a gente tem muita informação, muita coisa, olha o que vai gerando ansiedade. Antigamente era mais legal, eu tinha tempo para isso, eu tinha tempo para aquilo, agora eu não tenho tempo, é muita coisa, é muita informação, é muita competitividade, eu tenho que ser o melhor, eu tenho o quê? São muitas cobranças que acabam gerando essas frustrações e essas psicossomatizações. E um dos principais gargalos dessa somatização é porque eu não me conheço. E eu não me conheço, as coisas vão surgindo, eu vou gritando, eu vou esbravejando com o outro, eu vou sentindo raiva do outro, e de repente eu não compreendi aquilo. Então, vou tentar dar um exemplo. Tudo, absolutamente tudo que acontece comigo, eu paro e tento entender. Por que isso mexeu comigo? Por que isso me deixou com raiva? Esses dias atrás eu fui ao supermercado, fui toda com aquele medo, máscara, álcool, nananana. Voltando para casa, na rua onde eu moro é só uma mão, e tem a mão contrária, contramão. Na hora que eu tô chegando perto do prédio onde eu moro, um taxista na contramão.
Quando eu o vi na contramão, tudo bem, nenhum mecanismo meu de defesa foi acionado. Só que na hora que eu estava aproximando do portão de entrada, ele me para bem na frente do portão, olha para mim, dá sinal de luz e faz assim. Tipo, para eu dar ré, porque ele não tinha como espaço para ele poder passar do meu lado, então ele me mandou dar ré. Na hora veio os gatilhos, né? Na hora veio os nossos pensamentos irracionais. O cara tá na contramão, tá fazendo errado, que abusado. Ele parou, não deixa você entrar e ainda quer que você se retire. Nossa, naquele momento meu coração foi a mil, a crise de ansiedade é descer do carro, pegar alguma coisa, socar na cabeça dele. Tô exagerando, tá? Tô catastrofização. Tô fazendo uma catastrofização. Mas isso mexeu. Quando isso mexe, eu preciso parar e pensar, por que isso mexeu comigo? Porque não é com o outro, é comigo. Eu dei a autorização para o comportamento dele mexer comigo. Poderia ser o taxista, poderia ser outro, poderia ser qualquer pessoa. Entende? Então, quando eu começo a compreender isso, eu paro de adoecer por causa do outro. Foi claro, Lai? Deixa eu ver quem mais aqui. Ah, Karine, obrigada. Que bom, fico feliz. Ótimo, a Eduarda está colocando aqui que a meditação e a yoga ajuda ela. Jonathan, qual o procedimento que devemos com pessoas preconceituosas? Tá, o que acontece? O preconceito é teu ou o preconceito é do outro? Aí a gente volta de novo. O outro só vai me atingir se isso está fazendo sentido para mim. Se eu não tenho preconceito com isso que o outro está trazendo, eu vou olhar para o outro e falar, coitado, desequilibrado, mal sabe o que está perdendo. Então é isso que eu preciso ter este cuidado, de não pegar a caca do outro para mim. Então eu não posso pegar o que não é meu para minha realidade. Então se o preconceito é do outro, deixa com o outro. Se você tem que conviver com o outro, pare e pensa, aqui, do meu lado, eu tenho esse preconceito? Isso realmente me incomoda? Se não incomoda, igual a Dory do Procurando Nemo, continue a nadar. Segue tua vida e deixa o outro com preconceito dele. Porque a gente não vai mudar a cabeça do outro. Jonathan, para mudar a nossa cabeça, ó, é suadinho para mudar o que a gente pensa. Imagina mudar a cabeça do outro. Então não é fácil, não. Tá? Aí o Jonathan pergunta aqui de novo. Qual o procedimento com pessoas preconceituosas, referentes? Tá, a gente já falou. Questão das crises de ansiedade. De novo, quando a gente não conhece, a gente tem receio. A gente acaba sendo pré-conceituoso. A gente faz um conceito antes. Então, entenda, pré-conceito. Eu faço um conceito antes de te entender. Então, para muitas pessoas, a ansiedade vai ser frescura. Para muitas pessoas, é falta do que fazer, falta de uma enxada. Agora, se você está sentindo e você sabe que não é, manda ver. Ah, legal. Já respondi a pergunta do Victor, feio aqui, né? Como que eu trato a família que diz que a ansiedade não existe, que é frescura? É porque eles nunca passaram por isso, Victor. Então, assim, existem pessoas que não adianta, a gente não vai colocar na cabecinha dela, a gente não vai fazer eles viverem. Isso é muito desafiador, isso é muito tenso. Infelizmente, eu não mudo a cabeça do outro, mas eu posso mudar a minha. Então, a minha cabecinha eu posso. Tá? Daiana, tem a questão da insônia, sim, dá, e dá muito. Aí Jean Elias coloca aqui. A partir do momento que tomo uma situação em que fico ansioso, em uma situação comum, posso torná-la uma zona de conforto. E acho que controlei a ansiedade sem ter. Jean, eu não entendi. É uma pergunta ou é uma afirmação? Aí a Jennifer. Toda vez que vou falar em público, apresentação ou comunicar com pessoas que não conheço, eu tenho crises como aceleração no coração e perco a fala. Alguma dica para eu conseguir controlar isso? Prática. Jennifer, prática. E isso eu posso falar de carteirinha. O que acontece? Eu tenho até um canal no YouTube também, depois quem quiser se inscreve lá, é só digitar Cristiane Bianchi, que está aqui no meu nome. E eu falo bastante de vários temas emocionais. E uma coisa que eu sempre falo, Jennifer, para você perder medo de apresentação em público, para você perder medo de se comunicar com pessoas que você não conhece, é prática, é exercitar. Essa pandemia, quando eu montei esse canal do YouTube, eu paralisei ele.
Porque eu comecei a me ver falando, eu falei, gente, quem que é esta criatura? Eu falei, misericórdia, deixa quieto, você não tá agregando nada para ninguém, para com isso. Aí o que aconteceu? Conforme eu fui mexendo, Romário, obrigada, brigadão, gratidão. Então, conforme eu fui mexendo, conforme eu fui nessa pandemia, aprendendo a fazer filmes, aprender a fazer filmagem, aprender a mexer, eu comecei a ver que isso não era um bicho de 7 cabeças. Então, quanto mais eu faço, melhor eu fico. Não é me achando, mas quanto mais eu faço, melhor a gente vai ficando. E a ansiedade, o medo, vai diminuindo, vai acalmando aquilo. Então, é prática, é exercitar, é fazer, é tentar. E é viver um dia de cada vez. O nosso dia de hoje chama-se presente. Por que ele chama presente? Porque ele é um presente. Ele é meu. Tá? O Giantes quer uma pergunta. Ele vai tentar reformular. Que os caracteres não deu. Bom, enquanto vai chegando a pergunta, eu vou colocando os outros slides que eu tinha separado para vocês. Então, aqui eu coloquei a diferença, tá? A questão do medo e da ansiedade. O medo, a coisa existe. A ansiedade é igual ali no peixinho do lado de cá. E se hoje aparece o peixe grande, mau e esfomeado, aí eu tô tendo ansiedade. Ainda não existe, ainda isso não é uma possibilidade, isso não está real para mim, mas eu estou ansioso. Agora, o medo, aquilo já está presente. Ney, legal, que bacana. Que bacana. Então, assim, quando eu tenho algo que realmente é real, é medo. Se ainda não se tornou real, é a ansiedade. Então, é a preocupação, me ocupar antecipadamente. Olhem essa imagem que eu coloquei para vocês. Eu achei ela, assim, super top, ultra power, quando eu estava fazendo essa apresentação para vocês, que eu fiz com muito carinho. O que dá a sensação ali, né? Que o homem está correndo de algo que o assusta, que o homem está correndo de algo que é assombroso, que é algo fora da realidade, que é algo que não me pertence. Então, a gente acaba sofrendo porque a gente está correndo por causa do externo, né? O externo está mexendo, o externo está fazendo eu funcionar assim. Agora, olha a realidade dessa imagem. Olha o que era o externo. Eu. O tempo todo. A ansiedade e o medo está dentro de mim. Eu sei que é dolorido falar isso, eu sei que é extremamente desafiador, mas é dentro de mim. Tá? Então, eu preciso tomar cuidado, porque tudo que causa, igual na imagenzinha do tubarão e do peixinho, tudo é algo que eu estou antecipando, é algo que eu estou fluindo dentro de mim, tá? Então, toda ansiedade, todo medo vem dentro de mim. E eu posso controlar. Se é meu, eu controlo. Aí aqui eu coloco para vocês essa frasezinha, ó. O pior escravo não é aquele algemado por fora, mas aquele que não é livre por dentro. O pior prisioneiro não é o que está encarcerado em presídios de segurança máxima, mas o que está encarcerado em sua própria mente. O pior miserável não é o que está endividado, mas o que mendiga o pão da alegria. A pessoa mais pressionada não é o que tem grandes metas no trabalho, mas a que é implacável consigo mesma, incapaz de rir de sua estupidez, das suas incoerências e de suas fobias. Então, veja, o que pode nos ajudar a ir para frente ou desistir é a nossa mente, é o nosso cérebro, as nossas crenças, os nossos modelos mentais, a forma que eu penso. Então, quem me coloca em segurança máxima é a nossa mente. Por isso que eu preciso cuidar dela. Aí aqui eu coloquei para ficar mais fácil, né? Dentro da nossa cabecinha, a gente tem o estresse de fora que vai machucando, que vai nos empurrando. E ótimo, Camila. É justamente, a gente antecipa antes de acontecer alguma coisa. Perfeito. Então, o estresse, ele pressiona. Então, a ansiedade, ela tende a responder às ameaças que vêm. E o medo, ele responde à ameaça que realmente existe, é externa. Ela está ali, ela tem um porquê estar ali. Aí aqui eu coloquei aqui, ó. Pensamentos negativos, né? Preciso ligar para o meu psiquiatra. Será que eu peço ajuda para alguém? Eu vou desmaiar. Estou ficando sem ar. Estou tendo um infarto. Eu vou morrer. Não quero mais sofrer.
vou ter que sair correndo para ir a um hospital. Ai, pronto, começou a jogar pensamento negativo, aquela situação vai me tirando o foco, vai me deixando mal. Quando eu troco os pensamentos negativos para pensamentos positivos, vamos lá, ó, já vai passar, tá tudo bem. Isso vai durar pouco tempo. Lembra do pico? A ansiedade não vive a vida inteira. Vai durar pouco tempo. Estou tendo reações naturais do meu corpo. O meu corpo faz parte dele. Nunca alguém morreu de síndrome de pânico. Calma, controle. Ninguém nunca morreu de síndrome de pânico. Ela pode gerar outros problemas, mas ninguém morre dela. Não vai acontecer nada comigo. Eu vou sair dessa ainda mais forte. Eu vou aprender com isso. Eu vou desenvolver com isso. Então, conforme eu vou trabalhando a minha mente para tirar o negativo e colocar o positivo, eu começo a me desenvolver melhor. Então, lembra, pessoas, por favor, encarecidamente, tudo que acontece conosco está dentro do nosso cucuruquinho, está dentro da nossa cabeça. Então, o que eu acredito, ela considera real. Então, quando a gente tem essa crise de pânico, quando a gente tem ansiedade, quando a gente tem o medo, tudo está dentro da nossa cabeça, tudo faz parte da minha realidade, tá? Aí, obrigada, Lai. Aí a gente tem ali, ó, dentro de você, você tem controle. Fora de você, você não tem controle. Vamos parar e viajar aqui. Nessa pandemia, eu não tenho controle de se a doença vai chegar ou não. Mas eu tenho o controle de usar um álcool gel na minha mão, colocar a máscara, eu tenho o controle de ficar quietinha dentro da minha casa, eu tenho o controle de só fazer as coisas que precisa. Então, eu controlo a minha parte. A parte do outro eu já não consigo controlar. Então, comecem a perceber a estratégia que a sua ansiedade faz para chegar. Ela cria para você um passo a passo. Aí eu trouxe algumas questões ali para vocês, tá? Qual o seu protocolo para entrar na ansiedade? Ai, Thalita. Da frasezinha, da chargezinha, a Thalita diz que parece ela. Então, qual que é o seu protocolo para entrar na ansiedade? Como que você constrói os seus pensamentos? Como que ele aparece? O que que vai mostrando para você? Tá? E isso daqui é uma frase, quando eu estava mexendo, que ele me chama muita atenção. O futuro tem te sequestrado? Você tem vivido no amanhã e esquecendo de viver o hoje? Será que isso está te fazendo mal? Será que isso não está te agradando? Então, a gente vive muito no amanhã. Ah, mas e se? Essa é a frase ótima da ansiedade. Mas e se? E se? E se? Então, a gente precisa cuidar com este olhar do e se, né? Focar e tomar esse receio. Aí, a Elia trouxe 3 exercícios para quando vocês estiverem ansiosos. Quando você estiver ansioso, quando você não estiver bem, pense nesses 3 exercícios. Primeiro deles, pense no que você poderia dizer a um amigo que está muito preocupado com a situação atual. O que você poderia falar para esse seu amigo? Como que você o apoiaria, incentivaria e acalmaria esse amigo? Escreva. Pode escrever isso no papel, pode pensar, pode... Já te respondo, tá, Jean? Pode programar isso na sua cabeça. Depois que você fizer o que você falaria para o seu amigo, você vai dizer essas coisas para você. Nós, seres humanos, temos uma tendência muito linda de cuidar do outro. Mas quando é para olhar e cuidar da gente, a gente esquece, né? Então pense, o que você poderia dizer para o outro para acalmá-lo e joga essas palavras para dentro de você. Então isso ajuda. Então se acalma. Às vezes você pegar e falar assim, Cris, tá tudo bem. Cris, eu tô aqui com você. Calma. Se toca, se abraça, faz carinho na sua cabeça. E isso te ajuda a trazer você para o momento real. Pisa mais firme. Então, tem alguma coisa que te traga para a realidade. Deixa eu ver o que o Jean colocou aqui. Eu morria de medo de fazer perguntas nas aulas e acabava não fazendo por medo do que o pessoal iria pensar. Hoje sinto que em determinadas situações não consigo ou consigo combater esse medo. A Thali não fez a pergunta ainda. A Thali vai fazer. Então tá. E daí, enquanto isso, vamos aqui. Aí na segunda, né? Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício. Pense em 3 coisas pelas quais você é grato por ter em sua vida. Então lembra, essas 3 coisas que você é grato por ter na tua vida, você não precisa estar vivendo no momento, não precisa ser coisas gigantescas, não precisa disso. Mas é você parar e pensar, peraí, o que eu tenho? Você tem o que comer na tua casa? Ah, Cris, tenho. Ah, mas eu não tenho
aquele pedaço de picanha que eu queria. Tudo bem, mas você tem o que comer? Tem gente que nem o que comer tem. Você tem saúde? Tenho. Tem gente que não tem saúde. Ai, Cris, eu tenho saúde, mas não dá para aproveitar que eu tô preso dentro de casa. Tem gente que gostaria de ter saúde, porque tá preso no hospital. Então, é você começar a olhar as pequenas coisas. Você enxerga bem? Ouve bem? Fala bem? Ah, mas eu queria ter o olho tal. Gente, seja grato, você enxerga. Então, veja 3 coisas que você é grato. Se a gente parar para pensar, a gente tem mais um montão de coisas para a gente ser grato. E a gente se preocupa comparando com a vida do outro. Veja, eu tô aqui acordada falando com vocês, então já é um motivo para gratidão. Eu acordei. Quantas pessoas não acordaram? Um monte. Então já tenho o segundo. Eu tenho uma água para beber, eu tenho uma casa para morar, eu tenho uma internet em casa, eu tenho um computador, eu tenho uma possibilidade de passar isso para vocês. Entendem o tanto de coisa que a gente tem que a gente deveria agradecer, que a gente deveria ser grato? Então, quando a gente começa a lembrar das coisas para ser grato, a gente começa a parar de se preocupar com o futuro e começa a viver o hoje, tá? O Jean ainda não mandou pergunta. Peraí. Terceira, pense no seguinte panorama. Se imagine quando acabar a quarentena e você retomando a sua rotina, indo para o seu trabalho, o que você falaria para as pessoas que você está encontrando? Pensa nos compromissos que você adiou, nas comemorações, de você ter conseguido vencer tudo isso. Então, no momento que você está ansioso, você precisa cultivar dentro da tua cabeça bons momentos, coisas boas. Coisas negativas nos jogam para baixo, coisa positiva nos jogam para cima. Então, a mudança de hábito, a mudança do pensar é dia após dia, é uma prática diária, é um dia após o outro, tá? Então, vocês conseguindo fazer esses questionamentos, esses 3 primeiros exercícios, já facilitam muito. Deixa eu ver aqui. Benita, sou Cris, você está travada. Se você estiver me vendo, saia do link e entre de novo, por gentileza. Gente, e aí, vocês estão gostando? Incrível a Cris, né? Isso que ela está falando. E é muito legal quanto vocês também estão interagindo com ela e quanto estão mandando perguntas. E quanto a esse assunto, eu já conversava com a Laísa, que inclusive está aqui, eu vou trazer ela enquanto a Cris voltou. Ah, voltou, Cris. Cris? Tá me ouvindo? Oi. Ah, tá. Você tinha caído por algum motivo. Ah, entendi. Ah, tá. Vou deixar você retomar então, tá bom? Tá bom. Obrigada, Romário. Nada, imagina. Então, voltando aqui, né? Eu voltando aqui na Benita. Então, você vai fazer justamente isso. Então, é essa realidade para si, Benita. É o se olhar. Isso é uma outra live, um outro momento que a gente pode falar futuramente. Mas quando a gente não consegue se acolher, é muito interessante a questão da criança interior. Benita, aquela pessoa que a gente tinha quando tinha 2, 3, 4, 5 anos, ela não morreu. Ela vem com a gente, ela tá com a gente. Então, eu preciso ter essa cautela, este olhar e pegar essa criança e abraçar ela. Então, quando você precisar se aconselhar, se abraça. Fala, Benita, eu tô aqui com você. Você não tá sozinha, você não precisa ficar insegura. Eu tô junto, tá? Eu tô aqui. Agora você tem quem cuidar de você. Então, tem vários filmes que dá pra gente pensar nessa questão da criança interior. Uma que eu gosto muito é o Christopher Robin, que é o Reencontro, que é o desenho do Puff, onde ele se reencontra, onde ele consegue se achar. E é tão bonitinho que tem uma cena que o Christopher tá junto com o Pooh, e ele fala assim, Pooh, eu não sou mais eu me perdi. E o Pooh abraça ele e fala assim, e eu te achei. Então é a gente se resgatar, é a gente se olhar, é a gente se acolher. Então, às vezes, a Benita, ela não consegue por alguma trava. Mas olha para você com amor, olha para você com carinho, você é digna disso, você é muito valiosa, você precisa se olhar com esse carinho, tá? Aí a Dayana colocou que a Thaís salvou ela de muitas crises, graças a ela está tentando melhorar cada dia mais. Ai, que top, Day, que feedback gostoso. É tão bom escutar isso. A Thaís é uma pessoa iluminadíssima, né?
Sou suspeita para falar dessa ser que eu admiro muito, muito mesmo. Nossa, é muito gostoso ter essa mulher, menina, na vida da gente, né? Ela é top. Aí Jean colocou aqui, essas vezes que consegui sair de frente ao medo, geralmente estão associadas a uma situação semelhante que já vivi. Poderia ser isso uma zona de conforto e ainda não controlei a ansiedade? Agora eu acho que eu compreendi, Jean. Então você me diz, vê se eu estou correta, tá? Você coloca aqui que você, toda vez que você tem essa questão do medo, já é uma situação que você já vivenciou ela. E você quer saber se isso poderia ser uma zona de conforto que você ainda não controlou. O que acontece? Lembra que eu falei que a ansiedade tem um protocolo? Então, a nossa ansiedade, ela tem um protocolo. E esse protocolo, ele faz parte do nosso dia a dia. Então, não é que você está na zona de conforto, mas sim que você talvez não tenha conseguido, não tenha pego a bagagem, não tenha tido o olhar ainda que precisaria para conseguir controlar essa sua ansiedade. Tá? Então, assim, não é zona de conforto, não, porque se a gente quer mudar, a gente não fica na zona de conforto, mas talvez não esteja confortável para você ainda essa mudança. E eu gosto muito de uma frase que a Clarice Lispector traz, que ela coloca, até cortar os seus próprios defeitos pode ser perigoso, pois você nunca sabe qual é o pilar que está segurando o edifício inteiro. Então, você precisa parar e pensar, qual é o pilar que está te segurando? Então, em cima desse pilar, você fazer um novo pilar antes de tirar essa questão da ansiedade. Porque tudo que nós nos comportamos até aqui, ele está nos segurando para não surtar. Então, eu preciso ressignificar, eu preciso preparar uma nova base para isso me equilibrar, para depois eu poder ir para um novo jogo, vamos colocar assim. Ai, que bom, Thalita, que bom que você está gostando. Aí, Benita, tá vendo? A Thaisa colocou lá, ela é a melhor pessoa do mundo e melhor líder. Aí a Thalita também colocou, sim, Benita já me ajudou muito, líder excelente. Ah, foi a Mariana. E assim, Benita, você precisa ver que você é pérola, você está recebendo um monte de feedback, olha que gostoso. Então, se acolha, sinta-se esse abraço das suas colegas, tá? E aqui, para a gente ir fechando, que eu acho que eu já passei o meu horário, né? Estipulei ele, algumas perguntas para vocês responderem em folha, tá? O que exatamente acontece com você quando você sente ansiedade? Quando você responder isso, você vai mapeando como que isso tem mexido com você, como que isso tem funcionado com você, qual que é o seu protocolo de ter ansiedade. O que tem perturbado sua mente? O que fica martelando lá na sua mente, fica muito rotineiro? O que é futuro para você? Como que você vê o futuro? Como que você imagina o futuro? Tá? Então, a gente precisa pensar. Você tem sofrido por antecipação? Você tem olhado lá na frente? Ok, Jean, aí você me manda que eu te auxilio, tá? Então, assim, eu tenho sofrido com antecipação, isso tem me machucado. Quais pensamentos têm sido frequentes? Então, a ansiedade, o pensamento, ele fica ali, ele é frequente na nossa cabeça. Como que você lida com os pensamentos de mágoa, de culpa? Porque isso também vai gerar ansiedade. E a última ali, que eu acho o top of mind, a pergunta das perguntas. Em qual lugar da sua lista de prioridade você está? É justamente aí. Qual lugar da sua lista de prioridade você está? Então, se você está lá em último lugar, você vai ter que ralar para chegar lá em primeiro. Então, você precisa estar em primeiro, porque quando você está em primeiro lugar, você é da sua primeiro da lista, você vai fazer atividade física, você vai se alimentar melhor, você vai se preocupar com a sua saúde mental, você vai se preocupar em estar forte primeiro antes de ter um contato com o outro. Aquela máxima, né? Eu preciso amar o outro, né? Como? A mim mesmo. Se eu não me amo, como que eu vou te amar? Se eu não estou bem comigo, como que eu vou estar bem com você? Então, essa pergunta eu acho top. Quando vocês colocarem vocês em primeiro lugar, a vida de vocês vai ser outra. Todas as perguntas que vocês colocaram, vocês vão ver que vão ser muito mais bem respondidas. Eu vou ter tempo para orar, eu vou ter tempo para meditar, eu vou ter tempo para fazer uma atividade física, eu vou ter tempo para as pessoas ao meu redor, porque eu vou priorizar o que realmente me importa, tá?
Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Daiane, fica à vontade, fica super à vontade, tá? Pode me procurar no YouTube, pode se inscrever no meu canal, olha o merchan. Pode me procurar no WhatsApp, que vocês precisarem, tá? Estou extremamente à disposição de vocês. Que bom, Alessandra. Obrigada mesmo. Tá? Obrigada, fico extremamente feliz. E novamente agradeço, pessoal, por vocês terem disponibilizado um horário para a gente aqui. Agradeço imensamente a Laísa, o Romário, a Thaís, a Francisca, a todos que estão dando esse suporte e pelo convite. Sou extremamente grata e desejo um ótimo restinho de noite. E o que vocês precisarem de mim, eu estou extremamente à disposição de vocês. Esse é meu propósito e minha missão de vida. Ok? Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Obrigadão. Muito obrigado, Cristiane. É sempre muito bom te ouvir. Gratidão por você ter aceitado o nosso convite prontamente. A gente deixou claro, né, o melhor para o final. Imagina, foi uma semana incrível, com muitas pessoas boas, e a gente sabia, tinha certeza que iríamos fechar com chave de ouro com você. Então, gratidão pela sua presença aqui. Eu que agradeço muito. Esse assunto que você falou é sempre muito interessante. Eu estava comentando na hora que você caiu, que já teve algumas ocasiões em que eu conversei eu e a Laís, nós conversamos inclusive sobre isso, o quanto é importante a gente trazer essa discussão para dentro da academia, para dentro da faculdade, porque é um ambiente naturalmente com estresse, né? As pessoas, muitos dos alunos, por exemplo, que estão conosco, eles trabalham durante o dia, eles têm muitas aquelas bolas para equilibrar, sabe, o equilibrista? São muitas coisas para manter no ar. Então, é natural, e aí também vai um aviso para todo mundo que tem dificuldade de lidar com isso, que é natural que todas as pessoas tenham dificuldade de lidar com muitas prioridades ao mesmo tempo. E aí, de um lado, você tem professor falando, não, você tem que colocar a faculdade como prioridade. Aí o trabalho está lá seu chefe. Não, o trabalho é prioridade. Aí a família, mas você não esquece de dar para sua mãe, você esquece os seus filhos. É muita gente querendo ter você como prioridade e você não, né, no meio disso tudo. Então, bem-vindos à vida adulta, ela é difícil, e a gente precisa aprender a lidar com isso, e aprender a lidar com isso com ajuda, né? Eu acho que é muito importante a gente já falou aqui né, nessa semana sobre a palavra vulnerabilidade, que é entender as nossas limitações e ter o privilégio de poder contar com ajudas incríveis, como, por exemplo, a sua, né? Obrigada. Bom, eu vou chamar aqui a Laísa para se despedir de você. Antes da Laísa, na verdade, eu vou chamar primeiro a professora Maria Francisca, que está aqui, para ela dar o agradecimento dela. Chega para cá, Maria Francisca. Oi, Romário, obrigada. Cristiane, esse tema que você trouxe foi fantástico, muito real mesmo. Quem de nós não teve ou tem uma crise, ou tem alguém muito próximo que a gente ama muito, que já passou por essa situação, que está passando e que precisa de ajuda. E que bom ter profissionais como você, disposta a compartilhar o seu conhecimento, não só nesse momento, como também se disponibilizando aí para falar no privado com os nossos alunos. Isso é de uma imensidão, de uma gratidão enorme, demonstra o coração que você tem, a bondade que você tem, e que isso seja multiplicado na sua vida por coisas muito boas mesmo, que você continue sendo essa pessoa fantástica que você é. Muito obrigada por todos os teus ensinamentos de hoje, tá? Um beijo grande. Um beijo, Maria Francisca, obrigado. E também, para fazer o agradecimento final, e a gente se despedir aqui da Cristiane, eu vou chamar a nossa coordenadora, Laísa Bianchi, não, Laísa Miranda. Eu estou misturando todo mundo. Já virou Laísa Miranda. Não, Bianchi, a Thaís, ela era da Miranda, né? Tá trocando tudo hoje, Romário, mas tá ótimo, a gente já tá aí na quinta-feira, né? A gente já começa a falar, não, hoje já tá chegando o final de semana, amanhã sextou. Exatamente, né? Amanhã sextou, a gente tá de folga amanhã, né? Deixando o pessoal, essas crianças estudar em casa, tranquilo, mas a gente amanhã não vai ter palestra. Uma pena.
Uma pena, porque de verdade amei isso. Cris, eu não tenho o que falar, né, mulher? Eu falo para você o quanto que eu já te admiro, o quanto você é maravilhosa e traz, realmente, você toca o coração das pessoas de uma forma, é sério, uma forma especial. Sabe, através das suas palavras, você consegue se conectar com as pessoas muito rapidamente. Você tem uma facilidade em ter empatia, e eu tenho certeza que cada um aí que estava assistindo essa live sentia como se estivesse fazendo uma sessão, uma consulta sozinho com você. Sabe? É cara a cara, é muito bom mesmo, é muito gostoso. Minha linda, e é um orgulho muito grande ter você aqui com a gente. E gratidão imensa por se dispor, estar aqui conosco, sabe? Estar essa aí 1h30 já que vai ter conosco, e foi maravilhoso. Eu já falei pro Romário, eu quero fazer live que nem do Gustavo Lima, 7h30. Se eu posso assistir 1h30, não dá não. Que delícia. E assim, olha, gratidão mesmo. Muito obrigada, você é fantástica. Eu agradeço. Obrigada. Pessoal, de verdade, que estão todos aí, eu vi que eu achei incrível, porque a audiência ela não caiu, cara. Ela segunda-feira, assim, foi, ao invés, só foi aumentando. A curva foi crescimento tremendo. De segunda-feira para cá, cada dia as pessoas entrando mais. E o mais legal, elas estão se mantendo. Então, todo mundo realmente ficou muito interessado. Não teve esse entrou e de repente saiu, não. Foi tranquilo, assim, todo mundo ali assistindo, fantástico. Gente, parabéns. Parabéns por terem passado, vocês se disponibilizado para isso, né? Para entender a realidade, o quanto o conhecimento ele é valioso para nós nesse momento, sabe? E não é para nós, para o Romário, para a Cris. Nós mesmos. E quando a Cris fala do autoconhecimento, então tudo aí, na verdade, dessas doenças psicossomáticas, você consegue trabalhar ela no autoconhecimento. Vocês estão fazendo isso. Isso é muito legal. Parabéns, vocês estão de parabéns. Não existe nota, não existe dinheiro, não existe nada no mundo que tenha mais valor que isso. Existem coisas que têm preço e outras coisas que têm valores. E isso, o olhar para dentro é um valor. Tá? Romário, meu Lombardi. Né, meu Lombardi? Eu falei, Cris, você viu? Oi! Não, é assim que ele fala. Fantástico, muito obrigada, gratidão mesmo. Tá? Você, nossa, conseguiu movimentar tudo aí, foi maravilhoso, fantástico, como sempre. Super. Thaís, nossa, ele é fantástico, né, Cris? Thaís, Francisca, Regina, todo mundo aí movimentando, muito obrigada, gratidão mesmo, sabe, de verdade. E que esse seja o primeiro de muitos que nós faremos juntos, né, Cris? Vamos fazer mais? Topo. Topa? Vamos fazer mais então, galera. Isso é isso que eu tenho. Tá bom? Obrigada. Bom, um beijo para vocês duas, muito obrigado. E antes eu sempre falo para os convidados, Cris, fala aí onde é que o pessoal te encontra. Eu já divulguei lá o seu canal no YouTube, né, Joia Cristiane Bianchi, e no Facebook, Instagram, como é que faz para te encontrar? Tá. No Face é Cristiane Bianchi mesmo. Uhum. E no Instagram é Cristiane Bianchi Psi, PSI. E no YouTube o canal tá ali, podem me gritar o que precisarem, estou à disposição. É isso aí. Bom, muito obrigado a vocês duas, obrigado, Cristiane, por hoje, pelas palavras, por essa contribuição, obrigado, Laísa, por essa oportunidade, né, de tanto aprendizado que foi essa semana, e eu vou, então, dar os últimos avisos aqui para o pessoal para poder encerrarmos a nossa live de hoje. Beijo para vocês. Beijo. Até mais, beijo. Muito bem, gente. Então, nós chegamos ao fim do nosso ciclo de palestras. Eu sei, que triste, né? Que pena, não é mesmo? Queria agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco durante essa semana, os alunos dos cursos de gestão comercial, gestão de RH, pessoas externas também que estiveram conosco, a cada professor também que trouxe seus alunos, a professora Regina, a professora Maria Francisca, a professora Thaís, a coordenadora Laísa, que propiciou esse momento para a gente, que me motivou a pensar em uma maneira de fazer essa semana acontecer, e a ajuda de todo mundo. Agradecer aqui também, claro, a Gisela, a Patrícia, agradecer ao Marcel e agradecer a Cris, que abrilhantaram tanto essa semana. E é claro que vocês estão esperando também o link de hoje, não é mesmo? Para vocês terem acesso ao certificado da aula de hoje.
Só relembrando que eu vou deixar disponíveis os vídeos dessa semana. Então, vocês podem, em outro momento, com tempo, reassistir esses vídeos e revisitar os conhecimentos que vocês tiveram durante essa semana. E isso é muito, muito legal, porque vocês vão poder, né, pausar o vídeo, voltar atrás, parar ele, anotar o nome do livro, anotar a frase, anotar aquele insight que foi dado durante o vídeo. Então, é sempre muito legal reassistir coisas que vocês já assistiram no passado. Então, esse registro histórico da nossa semana de ciclo de palestras online vai ficar aqui nesse canal no YouTube e vocês poderão revisitar quando vocês quiserem. O link para vocês acessarem o certificado de hoje é este que eu estou mandando agora. Dessa vez eu acredito que ele vai estar 100% certo, tá? Eu vou ficar aqui um pouquinho esperando, ver se alguém entra lá e fala para mim que conseguiu acessar. É o bit.ly/euvim0705. bit.ly/euvim0705. Então, dessa vez vai dar certo. Muito, muito obrigado. O certificado deve ser enviado em breve. Até semana que vem a gente deve despachar esse certificado para vocês. Não precisa ter tanta pressa, tá bom? Vai chegar para vocês, em nome de Jesus. E é isso. Eu desejo a todos vocês um excelente resto de semana. Que a gente em breve possa se encontrar presencialmente. Provavelmente, no retorno das nossas aulas, a gente vai ter que fazer as aulas, assim, talvez de máscara, um pouquinho distante, mas a gente espera que muito em breve a gente possa se abraçar e ter aquele contato físico que a gente tanto gosta, tá bom? Muito, muito obrigado a todos vocês e tenham todos uma boa noite. Até mais.